Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Feliz Dia das Mães para você que é mãe. Rezemos hoje pelas nossas mães vivas, idosas, jovens, as mães doentes e sofridas, e rezemos também pelo descanso eterno de nossas mães falecidas. Que alegria estar com você, meu dileto e amado irmão ouvinte internauta, que nos acompanha através desta emissora de rádio e do nosso canal no YouTube. Esse domingo é muito especial, pois a igreja celebra o tempo pascal e ao mesmo tempo nosso coração se volta com todo carinho para uma vocação tão bela e tão exigente que é a maternidade. Por isso o tema deste programa de hoje é o amor que cuida como mãe. Ser mãe é participar de um modo muito profundo do amor de Deus. É cuidar, proteger, educar, corrigir, sustentar, muitas vezes sofrer em silêncio. Nos meus 40 anos de padre, quanta dor de mães já escutei na direção espiritual, no atendimento. Mães que sofrem. Eu fico tão triste com os filhos que não têm amor às suas mães. Aqui em Formosa já encontrei várias mães praticamente abandonadas pelos filhos, sozinhas, porque os filhos não importam, não ligam, não visitam. Sem contar um monte de mães que nós temos no nosso abrigo São Vicente de Paulo, aqui em Formosa, com mais de 100 internos, muitas mães ali. E eu perguntava na última visita que estive lá na Segunda-feira Santa, aquelas funcionárias tão maravilhosas que cuidam daqueles doentes e idosos, dizia, tem mães aqui que há anos e anos nunca os filhos vieram visitar. Que ingratidão, que tristeza, que pobreza de alma, um filho que não se importa com a mãe. Outro dia uma amiga minha partilhava comigo o sofrimento dela com a sua mãe. Uma mãe que toda a vida foi muito dura, muito esquisita, muito excêntrica. E a filha dizia, minha mãe, ela me xinga, ela grita comigo, ela não tem afeto. Tem mãe que é assim também. Não é capaz de amar como deve amar. Tem mãe que abandona. Eu conheço casos de mães que abandonaram 3, 4 crianças com o marido para fugir com outro marido, outro homem. Infelizmente tem esse tipo de mãe, mas são poucas. Mas uma grande parte das mães sofre em silêncio. Uma mãe que tem um filho drogado, uma filha na prostituição, filhos que estão presos por causa do tráfico de drogas, por causa de assassinatos. Tem aquelas mães também que estão sofrendo com seus filhos presos por causa do 8 de janeiro. Presos injustamente. Muitas mães alimentam a sua maternidade com a intercessão de Nossa Senhora. Olha para Nossa Senhora e são capazes de fazer esta leitura bonita do poder de mãe. E esse batalhão de mães aqui no Brasil estão assumindo uma maternidade espiritual pelos sacerdotes. Às vezes o padre nem sabe, mas ele tem uma mãe espiritual que está rezando para ele. Tem padre que, se você falar que tem uma mãe espiritual rezando para ele, vai criticar, porque não tem aquela fé suficiente, não tem aquela fé madura, nem acredita em oração. Infelizmente, nós temos estas realidades tão tristes, sacerdotes que precisam de muita oração. Por isso, as mães que assumem esse papel de orar pela santidade dos sacerdotes, elas cumprem um duplo sentido da maternidade. A maternidade biológica, os filhos que nasceram do seu ventre, muitas às vezes que nem precisam de oração porque estão no caminho da santidade. E essas mães que se desdobram também para rezar pelos sacerdotes. Isso é muito bonito.
Isso é valoroso. O amor materno tem algo de único. É o amor que não desiste facilmente. Um amor que acompanha, mesmo quando os filhos se afastam. Um amor que reza, mesmo quando não pode agir diretamente. Santa Mônica, no século IV, mãe de Santo Agostinho, é um exemplo luminoso e sempre citado na vida da nossa igreja. Durante anos, décadas, ela rezou e chorou pela conversão do seu filho. Sua perseverança foi instrumento da graça de Deus. Ela teve como grande mestre espiritual Santo Ambrósio, o bispo de Milão. Santo bispo. E acompanhou essa mãe. Acompanhou também a sua viuvez. Acompanhou o seu sofrimento. E orou com ela. Orientou a sua vida espiritual. E Santa Mônica foi adiante. Ela não perdeu a esperança, graças à sua fé e graças à ajuda de Santo Ambrósio. Quantas mães vivem essa mesma realidade hoje? Rezam por filhos distantes, sofrem com dificuldades familiares, enfrentam preocupações constantes, além de, às vezes, não contar com o apoio de santidade do seu esposo. Não é fácil a vida de muitas mães, de muitas esposas, que além do desafio dos filhos, tem o desafio do próprio esposo. O amor de mãe é sinal concreto do cuidado de Deus. Todos nós sabemos da importância da nossa mãe. Eu creio que meus primos, meus irmãos, meus familiares que perderam as mães, às vezes quando ainda crianças, jovens, todos nós lembramos do calor dos braços da nossa mãe, o perfume, o cheiro da nossa mãe. Todos nós lembramos, porque a mãe, ela é algo que profundamente mexe conosco. Nossas mães nos marcaram profundamente porque nos carregaram no seu seio. Nós somos partes da vida de nossas mães. A mãe pode ser aquela pessoa idosa fragizinha ali, está magrinha, doentinha, 90, 100 anos, mas é mãe. E como é bonito os filhos que vão e beijam a mãe. Quanta alegria uma mãe tem no final de sua vida ao contemplar o amor dos seus filhos. E ela tem aquela sensação, minha missão foi bem cumprida. E a primeira missão de uma mulher é ser mãe. Aquelas que não tiveram a oportunidade de gerar biologicamente os filhos, pode ser mãe espiritual dos seus sobrinhos, de um sacerdote, de um seminarista, mas exercer essa maternidade. Nossa Senhora, nossa mãe, viveu a sua maternidade acompanhando Jesus, desde a concepção até o patíbulo da cruz. Ela não compreendeu tudo, mas permaneceu fiel até o fim. Hoje queremos agradecer a Deus pelas mães vivas, rezar pelas mães falecidas, consolar as mães que sofrem e pedir força para aquelas que carregam grandes responsabilidades. Ser mãe é missão, é vocação, é entrega diária. Ser mãe, ouvinte deste programa, não se canse. Reze por mim como mãe. Reze pelos sacerdotes, pelos nossos seminaristas, pelos nossos bispos. E nos dê a graça de uma intercessão que torna-se uma força, uma alavanca na nossa vida, para que nada nos derrube na caminhada da nossa missão. Deus abençoe você. Parabéns pela sua maternidade.
O evangelho de hoje é de João, volta ao capítulo 14, 23, 29, quando Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E acrescenta: o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Olha que bonita essa promessa de Jesus. Ele promete: o Espírito Santo vos ensinará tudo. Aqui o Evangelho já começa a nos predispor para o Pentecostes. Domingo que vem é a Ascensão do Senhor e já a semana de Pentecostes que nós vamos viver profundamente e contemplar os dons do Espírito Santo. Nosso Senhor conclui dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É uma das particularidades do Espírito Santo, é nos dar a paz. É reinar no nosso coração trazendo a paz. E Jesus quer somente isso de nós. Abra seu coração para que eu te dê a paz. Essa paz que Jesus prometeu, ela continua. Quando nós o celebramos, o vivemos e o comungamos na Eucaristia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da missa. Domingo com missa, semana na graça. Domingo sem missa, semana sem graça. E eu peço a você que hoje vai à Santa Missa, é dever todo católico ir aos domingos à Santa Missa, muitos não têm como ir por causa dos serviços essenciais. Vá um pouco antes da missa, reze, visite o Santíssimo, reze pela sua mãe viva ou morta, reze pelas mães que sofrem, que são abandonadas. Hoje é um dia bonito para a gente pedir a paz para o coração de nossas mães. Assim seja. Amém. Convido a nossa oração de encerramento do nosso programa neste domingo tão abençoado. Senhor Jesus, nesse dia consagrado às mães, nós te agradecemos. Abençoa todas as mães, as que estão alegres, as que estão cansadas, as que sofrem, as que lutam em silêncio, as que não receberão nenhum parabéns hoje. Consola aquelas que perderam filhos, fortalece as que enfrentam dificuldades e acolhe junto a ti as mães que já partiram. Por intercessão de Maria, nossa mãe, dê, Senhor, a todas elas a paz, a força e a esperança. E a cada filho dá um coração agradecido. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus esteja atrás de todos vocês, de todas as mães, para conduzir, para guiar e santificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você, abençoado Dia das Mães.